Buenas noches, hermanos, ¿cómo están todos? Boa noite, irmãos. Como estão todos? ¿Cómo están los hijos amados del Señor? Como estão os filhos amados do Senhor? Justificados, santos. Justificados, santos. Una generación de no pecadores. Uma geração de não pecadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pastor Asemar estaba compartiendo y él hablaba O pastor Zemar estava compartilhando e ele falava que necesitamos formar una cultura de honra en la iglesia. que necessitamos formar uma cultura de honra na En igreja. verdad, quien experimenta gracia de Dios É verdade que quem experimenta a graça de Deus y tiene plena conciencia de esto e tem plena consciência y disso tiene revelación de la gracia, e tem revelação da graça, va a tener un corazón abierto para honrar, vai ter um coração aberto para a mudança. porque experimenta la gracia, Porque experimentou a graça. porque él sabe que todo lo que tiene es sin merecer. Porque ele sabe que tudo que ele tem é sem merecer. Entonces su corazón va a estar dispuesto a honrar. Então o seu coração vai estar disposto a honrar. Entonces tenemos que comprender que debemos honrar a los líderes, Então temos que compreender que devemos honrar os líderes, honrar a nuestros padres. honrar os nossos pais. A la verdad tenemos que honrar a personas, Na verdade, teremos que honrar todas as pessoas, mas también debemos aprender a honrar momentos. mas também devemos aprender a honrar os momentos. Esto que estamos viviendo ahora Isso que estamos vivendo aqui es, agora, es un momento especial de parte de Dios. isso é um momento especial da parte de Deus. Lo que estamos viviendo no es natural, Porque o que estamos vivendo não é natural, es solo sobrenatural. é sobrenatural. No sabemos explicar lo que acontece. Não sabemos explicar o que acontece. El milagro que tiene explicación no es milagro. O milagre que tem explicação não é milagre. Y esto que nuestros ojos están viendo es un milagro. Isso que nossos olhos estão vendo é um milagre. No tiene explicación. Não tem explicação. La manera como Dios nos ha permitido unirnos. Da maneira como Deus tem permitido que nós nos unimos. Cómo es que ahora hay grandes proyectos para conquistar una nación venezolana, Temos agora grandes projetos para conquistar uma nação em Venezuela. este estado en Brasil. Esse estado do Brasil Son sueños que no son naturales, são sonhos que não são es naturais. solo sobrenatural. São sonhos sobrenaturais. La Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer. A Bíblia diz que Deus produz tanto o querer como o efetuar. Y hay muchas cosas que ni nos damos cuenta que está aconteciendo. Então há muitas coisas que vemos que não damos conta do que está Y acontecendo. está aconteciendo. Que está Y va a acontecendo. acontecer aún muchas más cosas grandes. Vai acontecer algo, coisas muito maiores. Entonces también tenemos que aprender a honrar momentos. Então devemos aprender a honrar os momentos. Para poder entender eso, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel capítulo 7. Para poder aprender isso, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Versículo 1 y 2. Vamos a leer lo que dice aquí en la palabra. 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Vamos bem. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca do Senhor ficou em Kiriat-Jearim e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos e levantava toda a casa de Israel após o Senhor. Todavía vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6 desde el versículo 1 hasta el 10. Agora nós vamos ler 2 Samuel capítulo 6 e o verso 1 até o verso 10. Me ayuda. 1 Samuel capítulo 6. Então tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantando-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido a Balaá de Judá para levantarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram a casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando a da casa de Abinadab, que estava em Geba, como a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus.
E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E então quis Davi retirar para si a arca do Senhor. Não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi o fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Es interesante lo que estas historias nos están mostrando. É interessante o que essa história nos está mostrando. Usted sabe que en la Biblia los detalles no están por acaso. Todo detalle es un mensaje de Dios para nosotros. Você sabia que na Bíblia os detalhes não são por um acaso? Todos os detalhes são mensagens de Deus da parte para nós. Es interesante cuando vemos que Dios nombra cosas y deja de nombrar. É interessante que nós vemos que Deus lembra de coisas e nos faz lembrar. A veces nos muestra los años que alguien vivió y no nos muestra los años que otros vivieron. Às vezes ele mostra os anos que alguns viveram e mostra os anos que outros não viveram. Todos esos detalles en la palabra de Dios es porque Dios quiere mostrarnos algo. Todos esses detalhes na palavra de Deus é porque Deus quer nos mostrar algo. Y en esta historia pasa algo similar. E nessa história isso está acontecendo. Primero vamos a comprender lo siguiente. El arca representaba la presencia misma de Dios. Primeiro vamos compreender o seguinte: a arca representava a presença de Deus. Si usted recuerda, ahí en el tabernáculo existía el lugar santo y el lugar santísimo. Se você se recordar, no tabernáculo havia o lugar santo e o lugar Y en el santíssimo. lugar santísimo estaba justamente el arca. E no lugar santíssimo estava justamente a arca. No podía entrar nadie a ese lugar, solamente el sumo sacerdote una vez por año. Não podia entrar ninguém nesse lugar, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Y el sacerdote tenía que hacer una serie de rituales para entrar al lugar santísimo. E o sacerdote tinha que fazer uma série de rituais para entrar no lugar santíssimo. Rituales que tenían que ver con la purificación. Então tinha que ter uma purificação. Entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año y se muestra que tenía unas campanas aquí en la cintura y una soga amarrada. Então ele entrava uma vez por ano e era interessante que existia uma corda amarrada na cintura e um sino amarrado. Eso era porque si el sumo sacerdote no estaba plenamente purificado Isso é porque se o sumo sacerdote não tivesse plenamente purificado y entraba al lugar santísimo de esa manera, Y moría entra- inmediatamente. e ele entrasse no lugar santíssimo dessa maneira, ele morria imediatamente. Los sacerdotes que estaban al otro lado estaban atentos, escuchando si las campanas seguían sonando. Os sacerdotes que estavam do outro lado ficavam atentos para escutar se o sino soava. Si es que las campanas dejaban de sonar, ellos decían, el sumo sacerdote murió. Se o sino deixava de soar, eles diziam: o sumo sacerdote morreu. Entonces la soga que estaba amarrada a su cintura Então a corda que estava amarrada na sua cintura era usada para que puedan jalar al que estaba muerto. era usado para puxar o que estava morto. Entonces el lugar santísimo, el arca era la presencia misma de Dios. No lugar santíssimo, a arca era de fato a presença de Deus. Habían órdenes estrictas de que nadie podía tocar el arca. Havia ordens muito estritas de que ninguém deveria tocar na Es arca. interesante, pero tenía unas argollas a los costados por donde pasaban unos palos, podemos decir, y era cargado en el hombro. O interessante é que havia umas argolas onde passava paus, aonde os sacerdotes e os levitas seguravam a arca. Era de esa manera que se trasladaba. Era dessa maneira que se carregava Era a una arca. orden que vino para Moisés donde nadie podía tocar el arca. Isso era uma ordem que vinha vindo para Moisés, que ninguém tocasse a arca. Entonces, en este contexto histórico, la Biblia nos muestra de que los filisteos secuestraron el arca Nesse contexto histórico, a Bíblia nos mostra que os filisteus roubaram a arca y quedó con los filisteos durante 7 meses. e ficaram com os filisteus a arca durante 7 meses. Esos 7 meses los filisteos experimentaron desgracias, Nesses 7 meses, os filisteus experimentaram desgraças, enfermedades. né? tumores. Enfermidades, tumores. Entonces ellos quedaron un poco asustados y desesperados, Então eles ficaram um pouco, né, desesperados, assustados, porque reconocieron que el Dios de los hebreos era un Dios fuerte y poderoso. porque eles reconheceram que o Deus dos hebreus era um Deus forte e poderoso. Entonces llamaron a sus sacerdotes y a sus adivinos Eles chamaram os seus sacerdotes, os seus y adivinhos, dijeron, ¿qué podemos hacer? e perguntaram: o que podemos Y fazer? ellos dijeron, hay que devolver el arca a sus dueños. E ele disse: devemos devolver a arca a seu povo. Y preguntaron, ¿cómo será eso? E eles perguntaram: mas como faremos isso? Y estos sacerdotes y estos adivinos tuvieron una idea interesante. E esses sacerdotes e adivinhos tiveram uma ideia interessante. Dijeron, van a poner esta arca en un carro nuevo jalado por bueyes Vamos colocar essa arca então em um carro novo guiado por bois. y unas ofrendas por cada enfermedad que tuvieron. Hicieron unos ratones de oro, unos tumores de oro y junto con eso lo enviaron.
Eles colocaram também algumas ofertas de ouro. Eles fizeram tumores de ouro, ratos de ouro, né, com o intuito de ter a cura da sua enfermidade. Entonces enviaron esa arca en un carro nuevo jalado por bueyes. Eles enviavam essa arca num carro novo, guiado por bois. Entonces, cuando los ciudadanos de Kirian Yarit, de esta ciudad, vieron que el arca venía, Quando os cidadãos de Kiryat Jearim, que estavam ali parados, viram que a arca vinha, ellos fueron a tomar el arca, estaban felices eles foram a pegar a arca e estavam muito felizes. y lo dejaron en la casa de Abinadab. E o levaram para a casa de Abinadab. La Biblia dice que en ese lugar, en la casa de Abinadab, quedó durante 20 años. A Bíblia diz que na casa de Abinadab a arca passou 20 anos. Solo dice eso, Só diz isso. no dice nada más. Não diz nada mais. Solo dice que quedó 20 años en la casa de Abinadab. Só diz que ficaram 20 anos na casa de Abinadab. Pero la historia continúa y en el capítulo 6 que hemos leído de Segunda de Samuel, E a história continua no capítulo 6 de 2 Samuel. después de esos 20 años, Depois desses 20 anos, la Biblia dice que David decidió llevar el arca a Jerusalén. a Bíblia diz que Davi decidiu levar a arca para Jerusalém. Y nos cuenta una historia interesante. E nos conta uma história interessante. Ahí la Biblia dice de que sacaron el arca de la casa de Abinadab. E a Bíblia diz que então tiraram a arca da casa de Abinadab. Ahí estaba Abinadab y la Biblia dice que tenía 3 hijos, Eleazar, Usa y Ahío. A Bíblia diz que tiraram da casa de Abinadab e Abinadab tinha três filhos, né? Eleazar, Eleazar, Usa Uzá y Ahío. e Aiô. Por lo menos la Biblia entonces dice que al sacar el arca de la casa de Abinadab, lo colocaron en un carro nuevo. A Bíblia diz então que quando eles tiraram a arca da casa de Abinadab, colocaram num carro novo, Jalado por bueyes. guiados por bois. Entonces Usa iba detrás. Então Uzá ia atrás. Entonces, ¿qué acontece? Cuando en medio camino el carro tropezó, Bom, no meio do caminho o carro, os bois tropeçaram. entendemos que el arca estuvo por caer. E aí a arca estava caindo. Usa levantó la mano para detener aquel arca Uzá levantou a mão para segurar a arca. y la Biblia dice que murió. E a Bíblia diz que ele morreu. Es interesante entonces allí cuando David dice que quedó atemorizado, asustado y dijo, el arca no puede ir a mi casa. É interessante que quando Davi ouviu isso, ele ficou atemorizado, com medo e falou: a arca não pode ir para minha casa. Entonces decidieron que el arca quedara en la casa de Obed-Edom. Então eles decidiram que a arca ficaria na casa de Obed-Edom. La Biblia nos muestra que quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Sin embargo, como hemos leído, la Biblia dice que la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera. Porém, a Bíblia diz que a casa de Obed-Edom foi abençoada de tal maneira. Es interesante, quedó 20 años en la casa de Abinadab É interessante que ficou 20 anos na casa de Abinadab. y la Biblia solo dice eso. E a Bíblia só diz isso. No dice si lo bendijo o no lo bendijo. Não diz se eles foram abençoados ou não foram Lo más probable abençoados. es que no experimentó bendición. A Bíblia diz que ele não experimentou a bênção de Deus. Lo más probable es que no haya experimentado bendición. O mais provável é que eles não experimentaram a bênção de Deus. Porque la Biblia no nombra si fueron bendecidos. Porque a Bíblia não escreve que eles foram abençoados. Sin embargo, estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y la Biblia dice que fue bendecida la casa. Porém, a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom e a Bíblia diz que eles foram abençoados, ele e toda a sua casa. Es interesante, 20 años en la casa de Abinadab y la Biblia no dice nada al respecto de si fue bendecido. Estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y la Biblia dice que fue bendecido en gran manera. É interessante que passou 20 anos na casa de Abinadab e a Bíblia não fala que eles foram abençoados. E ficaram só 3 meses na casa de Obed-Edom e a Bíblia diz que eles foram abençoados de forma abundante. ¿Qué es lo que pudo haber acontecido? O que pode ter acontecido? ¿Cómo es que el mismo Dios, el mismo arca, en una situación similar, Como é que o mesmo Deus, a mesma arca, em uma situação muito parecida, puede producir en un lugar bendición y en otro no? pode produzir em um lugar a bênção e no outro não? Usted sabe que hay muchas explicaciones al respecto. Você sabe que há muitas implicações a esse respeito. Incluso hay muchas explicaciones teológicas al respecto. E também há muitas explicações teológicas a esse Hay respeito. discusiones sobre si Abinadab era levita, no era levita, sobre si Obed era levita, no era levita. Há uma explicação se Obed-Edom era levita ou não era levita, Abinadab era levita ou não era levita. No vamos a detallar todas esas explicaciones. Então nós vamos entrar em detalhe nessas explicações. Sin embargo, vamos a ver algo muy interesante aquí, Porém, nós vamos ver algo muito interessante aqui, que tiene que ver con un término que se usa mucho hoy en día en medio de nosotros. que tem a ver com Un término, una palabra que se usa com mucho en uma medio. terminologia que se usa muito no nosso meio no dia de Ese hoje. término se llama familiaridad. Essa terminologia se chama-se familiaridade. Puedes repetir al que está a tu lado, familiaridad. Fala para a pessoa que está do teu lado, familiaridade. ¿De dónde es que esa palabra viene? ¿De dónde viene familiaridad? De onde que essa palavra vem? Palavra familiaridade. Tiene que ver con el mismo nombre que estamos hablando. Viene de familia.
Tem a ver com o mesmo nome que estamos falando. ¿Cómo es Tem eso a de ver com familia? família. ¿Cómo es eso de familia? Básicamente en la familia nosotros vivimos experiencias comunes. É interessante que basicamente uma família, nós vivemos experiências comuns. Estamos acostumbrados a una forma de vida. Estamos acostumados em uma forma de vida. Entonces hay cosas que son realmente tan comunes que no nos preocupamos el uno con el otro. Então, são coisas que são tão comuns que nós nem nos preocupamos uns com os outros. Si mañana muy temprano viniese Pastor Paulo a buscarme al hotel Se amanhã cedo eu fosse buscá-lo no hotel y yo aún estaría en pijama, en ropa de dormir, pijama, e ele tivesse ainda de roupa de dormir, y habría yo despertado recién, así que mis cabellos estarían todos, então ele havia acordado assustado e os cabelos já estavam altos. Usted sabe que nosotros los peruanos principalmente tenemos el cabello bien lacio, Você sabe que os peruanos basicamente têm um cabelo bem assim. así que no quisieras verme cómo es que despierto en las mañanas. Assim como vocês não gostariam de ver como um peruano desperta todas as manhãs. Entonces, si Pastor Paulo viniese bien temprano al hotel a buscarme, ciertamente apenas me avisarían que vino a buscarme. Yo tendría que cambiarme rápido de ropa y peinarme. Então, se certamente eu avisasse a ele que eu iria buscar de manhã cedo, certamente eu deveria avisar, ele rapidamente iria se arrumar. ¿Por qué? Porque él no está acostumbrado a verme así y yo no quiero mostrarme a él así. Porque ele não está acostumado a me ver assim, muito menos eu quero me mostrar assim para ele. Pero cada mañana cuando yo despierto en mi casa al lado de mi esposa, Mas porém, cada manhã, quando eu me acordo ao lado da minha esposa, no tengo problema de despertar así, eu não tenho problema de despertar assim. ni ella conmigo. Nem ela comigo. Despertamos como estamos. Estamos como estamos. Y aún en mi casa con mis hijos también. E assim é na minha casa com meus filhos também. Los días que son feriados, Nos dias que são feriados, que no hay estudio ni trabajo. né, ninguém trabalha. Toda la familia de peruanos despertamos con el cabello todo así. Todas as famílias de peruanos despertam com o cabelo assim. Y no tenemos problema ni el uno ni el otro. E não tem problema um com o outro. ¿Por qué? Por quê? Porque somos familia. Porque somos família. De allí viene el término familiaridad. Daí vem a palavra familiaridade. Es decir, que las cosas son tan comunes É dizer que as coisas são tão comuns que no nos importa cómo estamos. que não importa como estamos. Que dejamos de percibir ciertos Que detalles. deixamos de perceber certos detalhes. Que no nos preocupamos el uno con el otro en nuestro aspecto. Que não nos preocupamos uns com os outros em nenhum aspecto. O aún en actitudes. Em algumas atitudes. Si bien tiene una fuente muy buena que es la familia, Se alguém tem uma fonte muito boa que é a família, el concepto de familiaridad es terrible, es horrible. o conceito de familiaridade é terrível. ¿Por qué? Por quê? Porque la familiaridad Porque a familiaridade es una de las causas é uma das causas por la cual perdemos el favor de Dios pela qual nós perdemos o favor de Deus. y pasamos a deshonrar personas Passamos a desonrar pessoas y aún deshonrar momentos. e desonrar momentos. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado aquí en esta historia? Então, o que passou? O que aconteceu aqui nessa história? Vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente. Vamos fazer uma análise rapidamente. La Biblia dice que el arca quedó en la casa de Abinadab 20 años. A Bíblia diz que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. Y luego de esos 20 años, David quiso llevar el arca a Jerusalén. E ao longo desses 20 anos, Davi quer levar a arca para Jerusalém. Vamos a hacer un análisis lógico. Vamos fazer uma análise lógica. Si cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, Se quando a casa foi levada da casa de Abinadab, o perdón, cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, perdão, sim, quando Davi quis levar a arca para Jerusalém, los hijos de Abinadab eran jóvenes. os filhos de Abinadab eram jovens. Entonces, cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, ellos eran niños. Então, quando chegou a arca na casa de Abinadab, eles ainda eram crianças. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Quantos concordam Que comigo? pasaron 20 años. Passaram 20 anos. Ahora, si los hijos de Abinadab, cuando David quiso llevar el arca a Jerusalén, eran jóvenes adultos, Então, se os filhos de Abinadab, quando Davi quis levar a arca para Jerusalém, eram jovens já adultos, entonces cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, ellos eran adolescentes. então quando a arca chegou na casa de Abinadab, eles ainda eram adolescentes. Entonces, sean niños o sean adolescentes, Então você imagina essas crianças sendo adolescentes. o adolescentes, pasaron 20 años con el arca en su casa. Esses adolescentes passaram 20 anos com a arca na sua casa. 20 años todos los días viendo el arca. 20 anos todos os dias vendo a arca. Todos los días miraban esa arca. Todos os dias vendo a arca. Tal vez lo único que les dijeron fue que nadie podía tocar. Talvez a única coisa que disseram para eles foi que ninguém podia Pero tocar. todos los días veían el arca. Mas todos os dias eles viam a arca. ¿Quién sabe si pasó a ser hasta una especie de un mueble en un rincón? Quem sabe eles chegaram a fazer uma espécie de um jogo em um canto. Simplemente estaba allí.
Simplesmente estava ali no canto. Porque la Biblia no detalla qué aconteció en esos 20 años. Porque a Bíblia não detalha o que aconteceu com a arca nesses 20 Simplemente anos. dijo que quedó en la casa de Abinadab. A Bíblia só diz que ficou na casa de La Abinadab. Biblia dice que el pueblo iba a quejarse, es verdad. A Bíblia diz que o povo Iba a quejarse, a lamentarse. iria se queixar, lamentar. Pero no indica que era delante del arca, sino era probablemente ante Abinadab. Mas Probablemente. não disse o que aconteceu com a arca. Pero entonces el arca quedó 20 años en la casa de Abinadab. Então a arca ficou 20 anos na casa de Entonces, si Abinadab. 20 años ellos miraban, Depois desses 20 anos eles viravam. pasaban cerca del arca, Passava perto da arca. observaban el arca, Observava a arca. probablemente se familiarizaron tanto Provavelmente eles ficaram tão familiarizados que el arca perdió importancia para ellos, que a arca perdeu o seu valor para eles. que simplemente no tomaron cuenta más de eso. Que simplesmente eles não valorizaram mais a arca. Eso se llama deshonrar momentos. Isso se chama desonrar momentos. Es de deshonraron al arca. Eles desonraram a arca. Tanto así Tanto assim que cuando David dice vamos a llevar a Jerusalén, que quando Davi disse, vamos levar a Jerusalém, lo colocaron en un carro nuevo jalado por bueyes. eles colocaram num carro novo. Dime en qué parte de la historia bíblica el arca se llevaba en un carro con bueyes. E em que parte da Bíblia a arca foi levada em carro de Dime bois? en qué parte fuera de esta encuentras en la Biblia que el pueblo de Israel trasladaba el arca en algún carruaje o con bueyes. Em que parte da Bíblia está escrito que deveria No existe eso. que deveria carregar a arca em um carro de boi? Não existe isso. No existe eso. El arca era llevada en hombros. A arca ela é levada nos ombros. Entonces, ¿dónde nació la historia de llevar esa arca en un carro nuevo jalado por bueyes? Nunca tinha visto essa história de levar a arca num carro novo levado por bois. Esa historia comenzó con los filisteos. Essa história começou com os filisteus. Fueron los adivinos y sacerdotes filisteos que propusieron eso. Foram os adivinhos e os filisteus que propuseram isso. Se familiarizaron tanto con esa historia. Eles se familiarizaram tanto com essa história. Se familiarizaron tanto con ver el arca todos los días. Se familiarizaram tanto de ver a arca todos os dias. Que deshonraron el arca. Que desonraram a arca. Y cuando quisieron trasladar el arca, E quando quiseram trasladar a arca, lo hicieron como cualquier cosa. fizeram como de qualquer jeito, Lo qualquer subieron coisa. a un carro nuevo. Colocaram um carro novo. Parece honra, pero no lo es. El hecho de que sea un carro nuevo. Sim, parece honra, mas não é. Ainda que seja um carro Lo novo. colocaron en un carro y lo jalaron por bueyes. Colocaram em um carro e os bois levavam. Algo iba a acontecer. Algo ia acontecer. Y aconteció. E aconteceu. Usa murió. Uzá morreu. ¿Por qué? Porque hizo de la manera errada, de la manera deshonrosa. Porque ele fez de maneira errada, de maneira desonrosa. Estaba tan familiarizado Estava tão familiarizado con esse mueble allí en su casa. com a arca na sua casa. Esa arca se tornó como un mueble cualquiera. Essa arca se tornou como um móvel qualquer. Perdió importancia. Sem importância. Y aquí quiero hablar de un primer punto de la familiaridad. E aqui eu quero colocar o primeiro ponto da ¿Por familiaridade. qué es que estamos hablando de la familiaridad? Por que estamos falando da familiaridade? Porque la familiaridad Porque a familiaridade nos hace perder noción del valor nos faz perder noção de valor, de personas de pessoas, o momentos de momentos o cosas. ou coisas. Simplemente lo que pasó aquí fue eso. Simplesmente o que passou aqui foi isso. Ellos perdieron el valor de lo que eso era, el arca, Eles perderam o valor do que a arca la representava. presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. A presença de Deus. ¿Sabes por qué estoy hablando de esto? Sabe por que eu estou falando disso? Porque usted tiene que aprender a honrar también momentos que usted está viviendo. Porque você também tem que aprender a honrar momentos que você está vivendo. Estos momentos que estamos viviendo son sobrenaturales, Esses momentos que estamos vivendo são sobrenaturais. llenos de gracia, llenos de gracia, Cheio de graça. llenos del favor de Dios. Cheio de favor de Deus. Esto que nuestros ojos están viendo no es natural. Isso que você está vendo não é natural. Cada día que me paro delante de la iglesia que Dios me dio a pastorear, Todo dia que eu vejo a igreja que Deus me deu para pastorear. cada vez que visito una iglesia nuestra, Toda vez que eu visito uma igreja nossa. ahora que he visitado vuestra iglesia, Na hora que nós visitamos a igreja, mis ojos ven algo que no es natural. meus olhos vejam algo que não é natural. Todo esto es sobrenatural. Tudo isso é Es un sobrenatural. milagro de Dios. Isso é manto de Deus. Tú eres uno de los mayores milagros de Dios. Você é um dos maiores milagres de Deus. Estabas muerto y ahora vives. Você estava morto e agora vive. No eras nada y ahora eres hijo de Dios. Você era escravo, agora é filho de Deus. Estabas en el fondo del agujero y ahora estás sentado en lugares Você celestiales. estava no fundo do poço, agora está sentado em lugares celestiais. No tenías nada y ahora eres heredero de todas las cosas. É isso aí. Dile al que está a tu lado, tú eres uno de los mayores milagros de Dios. Fala para quem está do teu lado, você é um dos maiores milagres de Deus. Ustedes van a experimentar aún cosas mayores. Você vai experimentar coisas grandes. Ya fue profetizado aquí Já foi profetizado aqui una y otra vez. várias vezes. Y lo que estás oyendo, tus ojos van a ver. E o que está surgindo são, Porque es la gracia de Dios y el favor de Dios sobre ustedes. porque a graça de Deus e o favor de Deus está sobre vocês. Pero existe un problema.
Porém, existe um problema. Tú puedes familiarizarte tanto con lo que está aconteciendo Que você está tão familiarizado com o que está acontecendo que dejes de percibir la unción de Dios en medio de nosotros. que deixa de perceber a unção de Deus no nosso meio. Y si tú dejas de percibir la unción en nuestro medio, Se você deixa de perceber a unção de Deus no nosso meio, tú vas a quitarle el valor que todo esto tiene. então você vai perder o valor que tudo isso tem. Entonces para ti va a ser tan común, Para você vai ser algo comum va já. a ser tan común Vai ser tão comum que no vas a percibir que eres grandemente bendecido. que você não vai perceber que isso é um grande evento para abençoar. Que lo que está aconteciendo aquí en tu iglesia es algo maravilloso y grande. Que o que está acontecendo aqui na sua igreja é algo maravilhoso e grande. Entonces si algo pierde el valor, Então, algo que é de valor, simplemente tú vas a deshonrar. simplesmente você vai desonrar. Va a llegar un momento en el que asistir a los cultos ya no va a ser un encargo en ti. Simplesmente vai chegar um momento quando você for assistir um culto, já não vai haver um encargo em você. Simplemente cualquier cosa será motivo para dejar de asistir a los cultos. Simplesmente qualquer coisa vai ser motivo para deixar de ir aos cultos. La pereza va a ser más fuerte en ti. La pereza. A preguiça vai ser mais forte em você. Si comienza a llover, Se começar a dejas de venir. chover, não venho. Cualquier cosa. Qualquer coisa. ¿Por qué? Por quê? Porque pasaste a la familiaridad de lo que está aconteciendo aquí. Porque passou a ser familiaridade o que está É acontecendo tão comum. aqui. É comum. Que ya no es tan especial para ti. É tão comum que já não é mais tão especial para você. ¿Cuántos han entendido lo que estamos hablando aquí? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Entonces, ¿por qué es que la familiaridad nos quita el favor de Dios? Por que então a familiaridade nos rouba o favor de Deus? Porque dejas de creer en la gracia de Dios. Porque você deixa de crer na graça de Deus. Porque aquel que cree en la gracia Porque aquele que crê na graça de Deus solo quiere constantemente tener lo que Dios le dio. só constantemente ele deseja querer ter o que Deus lhe Cada deu. momento quiere lo que Dios le dio. Cada momento ele quer o que Deus deu para ele. Porque se siente inmerecedor. Porque você se sente imerecedor. ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén a Quantos eso. estão entendendo? Digo amém. Entonces es terrible cuando nosotros quitamos el valor de algo. Então isso está aqui porque quando nós roubamos o valor de algo, tiramos o valor de algo, Es allí donde las células dejan de ser lo que son para nuestras vidas. os nossos Las células dejan de ser. a célula deixa de ser o que é para nossas vidas. Si tú crees que la célula apenas es una reunión cada semana, Se você quer que a célula é só uma reunião cada semana, ya te familiarizaste. já se familiarizou com ela. La célula responde a un propósito eterno de Dios. A célula responde por um propósito eterno de La célula, Deus. la célula es más grande que su reunión. A célula é mais grande que uma reunião. La célula tiene un propósito maravilloso de Dios. La expresión de la vida de Dios. A célula tem um propósito maravilhoso porque é a expressão da vida de Deus. Pero si tú te familiarizas con la reunión, Mas se você ficar familiarizado com essa reunião, te familiarizas con lo que acontece, se você ficar familiarizado com o que acontece lá, entonces tú le vas a quitar el valor que le corresponde. você vai tirar o valor que ela tem no seu coração. Entonces la célula se va a tornar en una opción para ti. Então a célula vai se tornar só uma opção para você. Poco a poco dejarás de asistir o irás cuando quieres. E pouco a pouco você vai deixar de participar ou vai quando quiser. Dejarás de comprometerte con ella. Você não vai parar de se comprometer com ela, Porque te has familiarizado tanto porque está familiarizado tanto que para ti es como una reunión más. que para ti é só mais uma reunião. ¿Cuántos recuerdan el primer día que llegaron a la iglesia del Señor? Quantos aqui se lembram do dia que você chegou na igreja do Senhor? ¿Cuántos recuerdan que todo era fascinante? Você se lembra que tudo era fascinante para Todo era você? maravilloso. Tudo era La maravilhoso. alabanza. Tudo era Ver tantas personas. muitas pessoas. Es impresionante. Era Una impressionante. de las primeras cosas que te impactó tal vez ver tanta gente. Uma das primeiras coisas que você viu, poxa, tanta gente. No sé si aquí, pero allá en mi iglesia ya aconteció algunas cosas. Eu não sei se aqui já aconteceu, mas na minha igreja já aconteceu algumas coisas. Algunos hermanos llegaron la primera vez a la iglesia y dijeron, ¡wow! Alguns irmãos, quando chegaram na igreja a primeira vez, falaram: Uau! Tanta gente. Tanta gente! ¡Qué linda la alabanza! Que lindo louvor! ¡Wow! Uau! Después de algún tiempo, Porque estava teatro muito cheio. después de algún tiempo, Depois de algum tempo, ellos se aproximan a mí y me dicen así, eles se aproximam de mim e me dizem: me estoy yendo de la iglesia. Pastor, mas eu estou cheio da igreja. Y yo, ¿por qué? Mas por quê? La iglesia está llena de hipócritas. A igreja está cheia de hipócritas. Todos te miran cómo estás vestido, cómo estás acá. Olha como as pessoas estão vestidas. Espera, pero si hace un tiempo atrás estabas fascinado con tanta gente. Aí eu falo, mas como é que há algum tempo atrás estava tão fascinado com tanta gente? ¿Qué es lo que sucedió? O que passou com você? Se familiarizó. Ele se familiarizou. Al familiarizarse, A familiarizar-se, la iglesia perdió valor. a igreja perdeu valor para ele. Entonces, al perder valor, Então, ao perder o valor, pierden la honra perde a honra y ya no valoran lo que significa ser iglesia.
e já não tem o valor do que significa ser igreja. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Y cada uno de nosotros miembros de ese cuerpo. Eso E dice la cada um de Biblia. vocês, membros desse corpo. Cada uno de ustedes son miembros de esse cuerpo. Cada um de vocês são membros desse corpo. Cada uno de ustedes son habitación de Dios. Cada um de vocês são habitação de Deus. Templos del Espíritu Santo. Templo do Espírito. Esa es la iglesia del Señor. Essa é a igreja do Senhor. Alguien me dijo así, pero está llena de hipócritas. Yo le dije, sí, pero hipócritas, hijos amados de Dios. Aí você fala que não é hipócrita. Eu digo não. Aqui todos são filhos de Deus. Por más que tú digas que son hipócritas, Por mais que você diga que são hipócritas, son hijos amados del são Señor. filhos amados de Deus. Hijos amados del Señor. Filho amado de Deus. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos dizem amém sobre isso? Entonces existe un peligro terrible Então isso é um perigo terrível. que usted se familiarice. Que você fique familiarizado. Muchas veces, Muitas vezes, cuando usted viaja a otro lugar, quando você viaja para outro lugar, por lo menos en Cusco, en mi ciudad pasa eso. pelo menos na minha cidade passa isso. Muchos hermanos viajan por una cuestión de trabajo Muitos irmãos viajam por uma questão de o para trabalho, visitar su familia en algún lugar. visitar a família em algum lugar, Y ellos me escriben e eles y escrevem, dicen, pastor, e eles dizem, pastor, es una palabra que para ustedes es contrario, pero para eso tengo un traductor aquí. eu vou falar uma palavra que talvez você tenha que encontrar, porque tem que ter um, Es contrario, mas tengo un mas traductor. tem um tradutor aqui. Entonces ellos me escriben y dicen, pastor, estoy extrañando la iglesia. Ele fala assim, pastor, eu estou com saudade da igreja, Extraño mucho la iglesia. estou com muita saudade da igreja. Recién valoro las cosas que había. Eu vejo o valor nas coisas que tinha. Existe un dicho, no sé, una frase, no sé si aquí en Brasil existe, pero en Perú dice que nunca valoramos algo hasta que lo perdemos. Existe um ditado, né, não sei se aqui tem no Brasil também, lá no Peru, que diz que nós nunca valorizamos tanto uma coisa depois que a perdemos. ¿Tenemos eso aquí? Tem isso aqui? Entonces ellos dicen, pastor, extraño la iglesia. Então eles dizem, pastor, estou com saudade da igreja. Cuando estaba allá, Quando eu estava aí, no me daba cuenta de todo lo que había. eu não me dava conta do valor que tudo Ahora que tinha. estoy lejos, recién me doy cuenta. Agora que eu estou distante, eu me dei conta. ¿Qué es lo que pasó? Mas o que passou? O que aconteceu? Se familiarizó. Se Al familiarizou. familiarizarse perdió el valor. Então, ao se familiarizar, perdeu o valor. Y al perder el valor, él deshonra. E ao perder o valor, você passa a desonrar. Él no honra momentos. Você não honra os momentos. Tienes que aprender a honrar estos momentos. Tem que aprender a honrar esses momentos. A valorar estos A momentos. valorizar esses momentos. Porque este es el kairos de Dios para tu vida. Porque esse é o tempo de Deus para a sua vida. Quiero hablar a los hermanos de Venezuela. Eu quero falar para os irmãos da Venezuela. Tú puedes creer que estás aquí por causa de la situación política y social. Se você crê que você está aqui por causa da situação política e social, Estás equivocado, es una visión natural. você está equivocado, porque essa é uma visão natural. Dios tenía planes grandes para tu vida. Deus tinha planos grandes para a sua vida. Y ese es el kairos de Dios para ti. E esse é o tempo de Deus para Es el você. tiempo de Dios para ti. Esse é o tempo de Deus para você. Aprende a honrar este momento. Aprenda a honrar esse momento. Aprende a creer en la gracia de Dios. Aprenda a crer na graça de Deus. No mires tu vida como una casualidad. Não veja sua vida como uma casualidade. Porque si tú ves tu vida como una casualidad, Porque entonces si estás aquí por casualidad. Porque se você vê a sua vida como uma casualidade, você vai pensar que você está aqui por uma Y casualidade. tú no estás aquí por casualidad. E você não está aqui por uma Estás aquí porque casualidade. Dios definió tu kairos para aquí. Você está aqui porque El Deus kairos de definiu Dios esse para tu tempo vida. para você aqui. Algo grande está por venir. Algo grande está por vir. Algo mayor de lo que tú mismo imaginas. Algo maior do que você mesmo imagina. Entonces necesitas creer en eso. Você precisa crer nisso. No te familiarices con lo que estás viendo. Não te familiarize com essas coisas. Aprende a honrar momentos. Aprenda a honrar os momentos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos dizem amém sobre isso? Todavía ese problema no solo es en la cuestión ministerial. Todavia, isso não acontece só no campo ministerial. También eso acontece en la vida conyugal. Isso também acontece na vida conjugal. ¿Por qué es que muchos matrimonios Por que muitos casamentos no están experimentando lo que Dios quiere que experimenten? não estão experimentando o que Deus quer que experimentem? Porque se han familiarizado Porque estão el familiarizados uno con el otro. com o outro. Se han acostumbrado tanto Se acostumaram tanto que ya no hay detalles de honra. que já não há mais detalhes de Y honra. al familiarizarte pasas a la deshonra. Então, quando você se familiariza, passa a desonrar. Es por eso que ahora es muy fácil a la esposa contestar con palabras fuertes. É isso que faz a esposa, né, responder com palavras duras. Es por eso que ahora es muy fácil para el esposo usar palabras fuertes. É por isso que é muito fácil para o esposo também usar palavras duras. Hay muchos matrimonios donde ya no experimentan el por favor y gracias. Há muitos casamentos onde já não se fala por favor, né? Estou muito agradecido. Ya no existe eso. Já não existe mais isso. Simplemente tienen actitudes secas, sin detalles. Simplesmente tem atitudes sem carinho, sem afeto, sem detalles. Ya no hay mi amor, por favor, quiero una cuchara. Você não fala mais, meu amor, por favor, que bom escutar. Sino, pásame la cuchara. Senão diz, passa a minha colher.
Ya no hay más gratitud. Já não há mais atitude. Ya no hay expresiones de amor. Já não há mais expressão de amor. ¿Por qué? Por quê? Se han familiarizado tanto Porque se familiarizou tanto que ahora se deshonran. que agora desonra. Tienes que aprender Tem que aprender. a agradecer a Dios cada día por tu esposa y tu esposo. Agradecer a Deus a cada dia pelo seu cônjuge. Pastor Asemar habló de eso ahora aquí. Pastor Zemar tem essa hora aqui. Porque ya no hay detalles. Porque já é detalhes. Te has familiarizado tanto. Já familiarizou tanto. ¿Cómo era cuando se conocieron por primera vez? Como é? ¿Cómo era cuando ustedes se conocieron por primera vez? Estoy hablando de los esposos y esposas. Como é quando você se Como- conheceu a primeira vez? Você, a ¿Cómo sua eran los esposa detalles? e sua esposa. ¿Cómo Como é, eran las actitudes? como é que era a atitude no início? ¿Cómo era el trato? Como é que era o tratamento? Dime si cuando entraste al cortejo osabas levantar la voz. No. Fala de novo aí. Cuando você entra na corte, ¿cómo era cuando entró na corte? Quando você entrou na corte, ¿Cómo se trataban? como é que você tratava? ¿Podemos orar? Podemos orar? Y él, claro que sí. Dizia, claro que sim, meu amor. Ahora en las mañanas cuando él o ella se levanta y dice, ¿podemos orar? E aí agora quando quando levanta de manhã, Que diz? olha e fala assim, podemos orar? Ora tú. Aí fala assim, ora Eu estou tu. cansado. Eu estou cansado. Ve para allá. Vai pra lá. Ora tú. Ora tu. ¿Qué pasó? O que aconteceu? Se familiarizaron. Se familiarizaram. Que se perdió el valor el uno al Se otro. perderam o valor, El respeto el uno al o otro. respeito um do outro. Entonces ya no hay un por favor. Então já não há mais nem por Ya favor. no hay gracias. Já não há graça. Pastora Semana estaba diciendo que ya no abres la puerta del carro para que ella entre. O pastor Zemar estava dizendo que já não abre nem a porta do Isso carro é para uma que loucura. entre. Isso é loucura. Hace un tiempo atrás, allá en Cusco, Há um tempo atrás em Cusco, en la ciudad donde yo vivo, na cidade onde eu vivo, tomé un taxi con mi esposa. eu peguei um táxi com a minha esposa. Entonces abrí la puerta del taxi Então eu abri a porta do táxi para que ella subiese. para que ela subisse. Cuando ella subió y cerré la puerta del taxi, el taxi se fue. Deu para entender aí? Amém. Y una cuadra después, el carro retrocedió. E uma rua depois o carro voltou. Y le dije al taxista, está secuestrando a mi esposa. E eu falei, ao taxista, você está sequestrando minha esposa. Y me dijo, es que él no estaba acostumbrado a la honra. Não, na realidade porque eu não estava acostumado a honrar. ¿Cuántos están entendiendo eso? Quantos estão entendendo isso? Pero ¿cuántos de ustedes dejaron de honrarse el uno al otro? Mas quantos têm honrado um ao outro? Entonces nuestra oración debe ser, Dios, abre mis ojos Então nossa oração nessa noite é, Senhor, abre os meus olhos para ver cuán bendecido soy. para me ver como abençoado eu sou. Mirar a tu esposa y a tu esposo y decir, gracias por él, gracias por ella. Olha para teu esposo, para tua esposa e fala graças por ele, graças por ela. Pastora Semar ya habló de eso. Pastor Zemar falou isso. Es que significa, yo sé que hay muchas situaciones difíciles, Eu sei que isso significa, eu sei que há muitas situações pero difíceis. es que ahora te has centrado solo en las peores cosas Mas é porque agora você tem focado só nas piores y has coisas. dejado de ver las virtudes. E às vezes deixa de ver as virtudes. ¿Cuántos jóvenes tengo aquí que dependen de sus padres aún, viven en la casa de sus padres? Quantos jovens tem aqui que dependem dos seus pais e vivem na casa dos seus pais? ¿Por qué es que tantos jóvenes hoy en día son sinónimo de rebeldía con sus padres? Por que tantos jovens hoje em dia são sinônimo de rebeldia com seus pais? ¿Por qué adolescencia es sinónimo de rebeldía? Porque a adolescência é sinônimo de a rebeldia. Porque simplemente te has familiarizado con las bendiciones. Porque simplesmente você tem se familiarizado com as bênçãos. No valoras lo que significa tener padres. Você não tem valor do significado que é ter pai. Has perdido el valor de lo que ellos son para tu vida. Você tem perdido o valor de quem eles são para a sua vida. Estás preocupado en otras cosas. Está preocupado com outras coisas. Quieres algunas zapatillas de marca, Está preocupado em usar um sapato de marca. teléfonos de última generación. Telefone de última geração. Entonces, como tus padres no pueden dártelos, Então o teu pai não pode dar. entonces simplemente ahora les has perdido el valor. Então simplesmente agora ele não tem mais valor para você. Pero el hecho de que tengas padres en vida Mas eu vou dizer para você, você que tem pais vivos, es una tremenda bendición. isso é uma tremenda bênção. No te familiarices con eso, Não te familiarize com isso. porque puedes encontrarte con otras realidades muy duras y Porque quando crudas. encontrar com uma realidade muito dura além dessa. Hablando de nuestros hermanos en Venezuela, Falando dos irmãos da yo Venezuela. hablo con muchos de ellos también. Eu falo com muitos venezuelanos da Y ellos me Venezuela. dicen, pastor, nosotros teníamos tales cosas, teníamos tales cosas, teníamos tales cosas. E eles me dizem, pastor, eu tinha tantas coisas, eu tinha tantas coisas, eu tinha tantas coisas, Ni percibía que tenía esas cosas que eu nem percebi que tinha essas coisas. hasta ahora que perdimos eso. Mas agora que perdemos isso, Muchos de ustedes han dejado vuestra familia ya.
Muitos deles têm deixado sua família para han trás. dejado padres, hermanos allá. Seu pai, sua mãe, seu irmão. Pero hoy quisieras dar cualquier cosa para tenerlos junto a ti. Mas hoje eles queriam dar qualquer coisa para ter junto de Pero ha si. habido momentos donde tú estabas con ellos Mas havia momentos que eles estavam com y ni eles percibías la importancia e de não eso. percebiam a importância Es disso. simple, esas veces te familiarizaste con ellos. É simples, é porque muitas vezes você se familiarizou com eles. No esperes perder hoy día, a toda la iglesia le digo, no esperes perder a tus padres. Não espere, eu digo para toda a igreja, não espere Para perder o recién seu pai valorarlos. para poder valorizar. Valora ahora lo que Dios te dio. Valorize agora o que Deus te deu. Tienes una familia, dale cada día gracias a Dios. Você tem uma família, todo dia dê graças a Dile a Deus. Dios, no permitas que me familiarice. Diga a Deus, Deus não permita que eu me Cada familiarize. día que mis ojos sean abiertos para ver aquello que tengo, soy tan bendecido. Cada dia abre meus olhos para ver o tanto que eu tenho, eu sou tão abençoado. Dile al que está a tu lado, tú eres un hombre y una mujer bendecida. Olha para quem está do teu lado e diz, você é um homem e uma mulher Hay abençoada. tanta bendición en tu vida. Há tanta bênção na sua vida. Hay tanta bendición en tu vida. Há tanta bênção na sua vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Recuerdo que los primeros días que me convertí al Señor, Eu me recordo dos primeiros dias que eu me converti. mi familia enfrentó un problema serio. Minha família enfrentou um problema sério. Era un problema económico. Um problema Mi econômico. padre había perdido el trabajo Meu pai havia perdido o trabalho por un problema en la empresa. por um problema da empresa. Y mi padre estaba entrando a un proceso judicial, así que eso iba a durar algunos meses. Então, meu pai estava entrando num processo judicial, passando alguns meses. Yo me había convertido al Señor Eu havia me convertido ao Senhor. y entonces comencé a orar en la justicia propia. Então, eu comecei a orar com base na justiça própria. Señor, ¿por qué acontece eso en mi casa? Senhor, por que acontece isso na minha casa? Ahora que me he convertido, ¿por qué sucede esas cosas? Agora que eu me converti, por que acontecem essas coisas? ¿Dónde estás? Onde você está? Me dijeron que tú me ibas a bendecir. Me disseram que o Senhor ia me abençoar. ¿Dónde está? Onde estás? Recuerdo que aquella mañana hice una oración como esa. Então, toda manhã eu levantava e fazia uma oração como essa. Y después que terminé de orar, tocaron el timbre de mi casa. E depois que eu terminei de orar, alguém bateu na porta da minha casa. Cuando abrí aquella puerta era una mujer anciana. Quando eu abri a porta, era uma mulher já senhora. Ya, allí en aquel tiempo existía la costumbre, por lo menos en la ciudad donde vivía, que algunas personas te ofrecían una especie de pasto, capín, Sim. una especie de pasto para los cuis. Bom, havia um costume, pelo menos na minha cidade, que algumas mulheres senhoras ofereciam uma espécie de capim para alguns animais, Para los preas, para os preais. que es un plato típico allá en el Perú, É um ratão. sin rabo. Quando vocês forem lá, comem lá o ratão cozido. Então ela bateu, tocou o timbre e eu abri e aquela mulher, aquela senhora, dijo assim: por favor, cómprame pasto para tus cuis. Então bateu na porta, eu abri, ela falou: Senhor, por favor, compre meu pasto para os Sus preas. preais. Y yo le dije a ella: señora, los preas hace tiempo es una raza extinta en mi casa. E ele falou assim: Senhora, mas aqui os preais na minha casa não tem mais. Teníamos crisis económica, así que todos los preas pasaron a ser nuestro alimento. Então eles tinham tanto problema financeiro que todos os preais passaram a ser o alimento. Entonces le dije: no hay más preas en casa. Então eu falei: não tem mais preá aqui em casa. Y ella me insistió y me dijo: por favor, cómprame pasto. E ela dizia: não, mas por favor, compre esse pasto. Y yo le dije: no tenemos más preas en mi casa. Mas eu dizia: mas não temos mais preá na nossa casa. Y ella comenzó a llorar y me dijo: por favor, cómprame pasto. E ela começou a chorar e disse: por favor, compre esse pasto. Era una anciana. Era uma senhora. Entonces yo le pregunté: ¿qué está pasando? E eu perguntei: o que está acontecendo com a senhora? Y ella me dijo: tengo una deuda que pagar. E ela disse: eu tenho uma dívida para pagar. Y yo le pregunté: ¿cuánto es tu deuda? E eu perguntei: quanto é a tua dívida? Ella me dijo: 5 soles. E ela falou que é 5 reais. 5 reales. Sim. Y sabes, yo tenía en mi bolsillo 5 reales. Sabe, eu tinha no meu bolso 5 reais. Yo tomé aquellos 5 reales y le di a esta mujer. Então eu peguei aqueles 5 reais e dei àquela mulher. Y le dije: anda, paga tu deuda. E eu falei para ela: paga a tua dívida. Hasta ahora no consigo olvidar, después de tantos años, el rostro de esa mujer de alegría. Até hoje eu não consigo deixar de lembrar, depois de tantos anos, o rosto daquela mulher com tanta alegria. Casi que ella se va saltando de alegría. Então ela pegou e saiu saltando de alegria. En ese momento Dios habló conmigo algo. Nesse momento Deus falou comigo algo. Él me dijo así: ¿cómo es posible Como é que é possível que tú tengas algo en el bolsillo que você tenha algo no teu bolso y no eres feliz? e não é feliz? Y eso que tienes en el bolsillo Isso que tem no teu bolso es la felicidad de otra é a persona. felicidade de outra Algo pessoa. está aconteciendo que está mal. Algo está acontecendo que você está mal. Entonces yo me di cuenta E aí eu me dei conta. que olvidamos fácilmente que somos tan bendecidos. Nós nos esquecemos facilmente que somos tão Porque estamos abençoados. pensando en otras cosas.
Porque estamos pensando en otras cosas. Porque estamos pensando em outras coisas. Dile al que está a tu lado, tú eres tremendamente bendecido. Fala para quem do teu lado, você é tremendamente abençoado. Dile, eres profundamente amado Fala, tu és profundamente amado, y altamente favorecido. altamente favorecido. Tú eres un hombre y una mujer bendecida. Tu és um homem e uma mulher abençoado. Pero cuando tú te familiarizaste con las bendiciones, Mas quando tu fica familiarizado com as bênçãos, le quitaste el valor a esas bendiciones. você perde o valor dessas bênçãos. Quiero hablar a los esposos y esposas. Eu quero falar para os esposos e Desde hoy esposas. comienza a orar a Dios. Dile, Dios, quita de mí esta familiaridad. Senhor, você vai começar a orar, Deus vai dizer, Senhor, tira de mim essa familiaridade. Voy a honrar a mi esposo y a mi esposa. Eu vou honrar, Maria Lúcia, você Porque em son nome una de Jesus. bendición que tú colocaste en mi vida. Eu vou honrar aqueles que o Senhor colocou na minha vida. Hijos que están aquí, miren a sus padres desde hoy con los ojos de Dios. Os filhos que estão aqui vão pedir do Senhor para que você consiga olhar os seus pais Para com que os olhos Dios de Deus. abra vuestros ojos. Falar para Deus, Senhor, abre meus olhos. Para que veas cuán bendecido eres. Para que eu veja quão abençoado eu sou. Para que veas que el padre o la madre que Dios te dio es una bendición. Para você ver que o pai e a mãe que Deus lhe deu é uma bênção. Y puedas honrarlos día tras E día. você possa honrá-los dia após dia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quanto dizem amém? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué estamos hablando de eso? Por que estamos falando sobre isso? Porque la familiaridad nos hace quitar el valor de las cosas. Porque a familiaridade nos faz perder o valor das coisas. Es tan interesante, pero el propio David cayó en esa familiaridad. É interessante que o próprio Davi perdeu essa familiaridade. De tal manera que él contribuyó a eso. De tal maneira que ele contribuiu para isso. Cuando el arca fue trasladada en un carro con bueyes. Me responde, quando a arca foi transportada em carro de bois. ¿Cómo es que llegaron a ese extremo? Por que chegaram nesse ¿Cómo es que le extremo? quitaron el valor a aquello? Como é que eles perderam o valor daquilo? Porque se familiarizaron. Porque se familiarizaram. Porque vieron que era algo común y lo Porque deshonraron. viram que era algo comum e desonraram. Más adelante la Biblia dice que David corrige su error. Mas mais adiante a Bíblia diz que Davi corrigiu o erro. Eso está en el libro de Números. Isso está em livro de Números. Capítulo 4, verso 14 y 15. Capítulo 4, verso 14 a 15. Números capítulo 4, verso 14 a 15. Diz assim: e sobre ele porão todos os seus instrumentos, como que os servem, os seus braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão sobre os seus varais. E havendo, pois, Arão e os seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas do santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Nota que ahora David dijo, tienen que ser los hijos de Coat, tienen que ser levitas. Veja que agora a Bíblia está dizendo que tem que ser Levitas, os filhos de los- Coate, os levitas. Y tiene que ser llevado en hombros. Ou seja, os levitas para levarem a arca nos ombros. Volvió a darle valor a aquello que él había perdido. Porque começaram a dar valor o que ela tinha perdido. Segunda cosa, tienes que aprender a honrar otra vez momentos. Segunda coisa, você tem que aprender a honrar outra vez os momentos. Porque la familiaridad produce incredulidad. Porque a familiaridade produz incredulidade. Te es tan común Está comum que ahora las personas, que agora as pessoas, la iglesia, a igreja, momentos como estos, momentos como esse, dejan de ser momentos de fe. deixam de ser momentos de fé. Porque es tan común para ti. Porque é tão comum para Un você. ejemplo de eso está en el libro de Mateo capítulo 13. O exemplo disso está no livro de Mateus, capítulo 13, Verso verso 53. 53. Mira lo que dice la palabra. Veja o que diz a palavra, Mateus 13, 53 Al 58. a 58. E aconteceram que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-o na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde vem a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chamava sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E se escandalizaram nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. ¿Cuántos están entendiendo lo que está pasando aquí? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Jesús fue a su tierra, Jesus vai na sua terra, a su pueblo,
para o seu povo, donde él creció. onde ele Y cresceu. comenzó a enseñar en las sinagogas. E ele começou a ensinar na Y sinagoga. la Biblia dice que todos quedaban maravillados. E a Bíblia diz que todos ficaram maravilhados, Decían, wow, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? dizendo: da onde vem tanta sabedoria? Y los milagros que hace. E os milagres que faz. ¿Sabes? Hasta allí hubo admiración. Sabe, Hasta allí hubo admiración. eles ficavam admirados. Estaban admirados. Estavam admirados. Pero todo acabó Porém, tudo acabou cuando la familiaridad entró. quando a familiaridade entrou. Entonces entró la deshonra. Então entrou a desonra. Ellos dijeron así, ¿qué? ¿Este no es Jesús, el hijo del carpintero? Eles falaram: o quê? Esse não é o Jesus, o filho ¿Que do su madre carpinteiro. no es María? Esse não é o filho de Maria. Sus hermanos eran tales, tales, sus hermanas. Seus irmãos não eram taus e taus. Oye, este no era Jesús con el que jugábamos cuando éramos niños. Esse aqui não era Jesus que jogava numa bola quando eram crianças. No es Él. Não é ele. ¿Qué dice la Biblia? Jesús, ¿qué es lo que dijo Jesús? Então o que a Bíblia diz que Jesus disse? No hay profeta, No hay profeta con honra en su propia tierra. Na sua cidade e na sua casa. Escucha lo que te voy a decir. No está hablando de un mandato. Escuta o que eu vou dizer para você. Eu estou falando, No es un mandato de Dios. não é um mandamento de Deus. Y escuché personas que toman eso como un mandato. Mas há muitas pessoas que tomam isso como um mandamento. Dice, nadie es profeta en su tierra. Nada é profeta em sua terra. Nadie es profeta en su tierra. Ninguém é profeta na sua terra. Jesús no está mandando eso. No es una orden. Jesus não está mandando isso. Isso não é Es uma es ordem. una explicación Isso é uma explicação. que muchas personas Que muitas pessoas no pueden desarrollar algo não podem desenvolver algo por causa de la familiaridad. por causa da familiaridade. ¿Cuántos me están entendiendo? Quantos estão entendendo? Allí en mi ciudad, Cusco. Na minha cidade, Cusco, Yo soy cusqueño. eu sou Nací cusquenho. en Cusco. Nasci em Cusco. Crecí en Cusco. Cresci em Cusco. Si ese fuera un mandato, Se esse for um mandamento, yo no podría ser profeta en mi tierra. eu não poderia ser um profeta na minha Ese no es terra. un mandato. Isso não é um Es mandamento. para que tú entiendas que hay una limitación Mas para que você entenda que há um limite cuando hay deshonra. quando há desonra. ¿Cuántos me están entendiendo eso? Quantos estão entendendo aqui? Entonces tienes que aprender a honrar momentos. Então você tem que aprender a honrar momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Quais são os momentos De entre ustedes saldrán pastores, profetas, maestros, apóstoles, que vocês têm que aprender a honrar profetas, pastores, profetas, para edificar a los santos, para edificar os santos, para la obra del ministerio. para a obra do ministério. Muchos de aquí abrirán iglesias. Muitos aqui vão abrir igrejas. Muchos serán pastores en esta iglesia. Muitos serão pastores dessa Porque igreja. esta iglesia tendrá centenas de pastores. Essa igreja vai ter centenas de pastores. Pero necesitas aprender a honrar eso. Mas você precisa aprender a honrar isso. Hermanos que estaban sentados a tu lado. Irmão que está sentado do seu lado. Jóvenes que estaban sentados a tu lado. Homens que estão sentados do seu lado. De pronto serán levantados como Eles pastores. serão levantados como pastores. No puedes familiarizarte con eso. Mas não se familiarize com isso. No puedes deshonrarlos. Não pode desonrá-los. Tienes que creer en la obra de Dios. Temos que crer na obra de Deus. Muchos deshonrarán en tus propios líderes. Muitos estão desonrando seus próprios líderes. Entonces es allí donde deberás honrarlos. Então, Deberás honrarlos. você deve honrar. Porque de lo contrario, mire lo que pasó. Porque veja o que aconteceu La aqui. Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en A ese Bíblia diz lugar. que Jesus não fez muitos milagres nesse lugar. ¿Por causa de qué? Por causa de De quê? la deshonra, Da desonra. de la familiaridad. Da familiaridade. Todo porque ellos dijeron, no es el que jugábamos juntos cuando éramos niños. Porque eles falaram: não, esse aí não é Jesus que jogava uma bola junto quando era criança. Su padre no es el carpintero. Seu pai não é o carpinteiro. ¿Cómo? Como que é isso? Eso es familiaridad. Isso é Es algo familiaridade. tan común. Isso Eso es algo tan común é algo tão comum que ahora ya no hay honra. que agora já não tem honra. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Entonces es importante decirle cada día a Dios, Por isso é importante você falar cada dia a Deus: abre mis ojos abre meus olhos para ver tu obra para ver tua obra en mi vida em minha vida, y en la vida de mis hermanos, na vida dos meus irmãos, para aprender un día a honrarlos para aprender a honrá-los cuando sean levantados como líderes, e ser levantados como líderes, como pastores, como pastores, como hombres y mujeres de Dios, a homens e mulheres de Deus, porque no son ellos, porque nós sabemos, no son ellos, porque não são es eles, la obra tuya en ellos. é a obra do Senhor neles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quanto diz amém sobre isso? ¿Por qué es importante aprender a honrar momentos? Porque é importante aprender a honrar momentos. Porque si tú no aprendes a honrar momentos por Porque causa de la familiaridad, Porque se você não aprende a honrar momentos por causa da familiaridade, tú vas a perder la alegría. você vai perder a alegria. Observa el proceso. ¿Cómo es que Observa el es? proceso. Como que é o processo? Le quitas valor a las cosas, Né? Você perde o valor das coisas, después pasas a la incredulidad,
depois passa a viver na incredulidade, Entonces, como las cosas ya no tienen valor para ti, porque agora as coisas não têm mais valor para ti. como la reunión de la iglesia ya no tiene valor para ti, A reunião da igreja não tem mais valor para ti. como tu esposa y tu esposo ya no tienen el valor que tenía para ti, A tua esposa e teu esposo já não tem mais valor que como tinha para antes. tus padres ya no tienen el valor que tenían para ti, Os teus pais já não têm valor que tinha para você. entonces dejas de creer. E aí você deixa de crer. Dejas de creer que aquí puede acontecer milagros cada vez que nos reunimos. Você deixa de crer que aqui vai acontecer milagre toda vez que nos reunimos. Dejas de creer que cosas asombrosas pueden acontecer cada vez que nos reunimos. Você deixa de crer que coisas poderosas, assombrosas vão acontecer toda vez que nos reunimos. Dejas de creer que tu esposo es el regalo de Dios. Deixa de crer que o teu esposo El regalo de Dios. é presente de Deus. Dejas de creer que tu esposa es el regalo de Dios. Deixa de crer que a tua esposa é presente de Deus. Comienzas a ver a tus padres como un castigo, Começa a ter os teus pais como castigo. pensando que debiste nacer en otro hogar. E você deseja ter nascido em outra casa. ¿Ves cómo quitaste el valor, pasaste a la incredulidad? É como que você perdeu o valor e Pasas a la viver da incredulidade. Ahora, después de la incredulidad, pierdes la alegría. Agora, depois de viver na incredulidade, você perde a Ya alegria. nada te satisface. Nada te satisface. Então agora nada te satisfaz. Ya no tienes complacencia. Ya no tienes complacencia. Já não tem mais complacência. Las cosas son pesadas. As coisas são pesadas. Aquello que para ti era una cosa maravillosa, Aquilo que para ti era algo maravilhoso, ahora ya es tan común. agora é tão comum. Ya no tienes alegría. Já não tem alegria. Ya no hay alegría en la alabanza. Já não tem alegria no louvor. Cualquier pequeño error es un fastidio. Qualquer pequeno erro aqui dos músicos, isso é um cansaço. Todo comienza a fastidiarte. E aí todo mundo começa a ser castigo na sua vida. Perdiste alegría. E aí perde a alegria. Ya no tienes más complacencia. Já não tem mais complacência. Comienzas a ver los errores en el líder, Você começa a ver os erros do líder. errores en el pastor, Você começa a ver o erro do pastor. errores en el esposo, O erro da errores en la esposa. esposa, O erro da esposa. errores en los padres. O erro dos pais. Ya no eres más feliz. E aí você não é mais feliz. Y Dios quiere que seas feliz. E Deus quer que você seja feliz. Hizo todo para que seas lleno de gozo y paz. Isso tudo para que você seja cheio de gozo Cuando e paz. cuando yo encuentro a alguien que no tiene más gozo y paz, Faz quanto tempo que você não tem mais gozo e paz? entonces puedo decirte que si ya no tienes alegría, Por isso eu posso dizer, se você já não tem es alegria, porque pasaste a la familiaridad. é porque você passou a viver na familiaridade. Pídele a Dios que abra tus ojos para Peça a ver, Deus que abra os teus olhos para nessa ver noite. cuán bendecido eres, Para ver o quanto você é abençoado. cuán lleno de gracia eres, Cheio de graça. lleno del favor de Dios. Cheio de favor de Deus. Estamos abriendo iglesias en los países musulmanes. Estamos abrindo igrejas em países muçulmanos. Ya tenemos algunas iglesias en Pakistán. E temos algumas igrejas no Paquistão. Y tengo algunos datos de que en Irán los cristianos están disminuyendo. En Irán los cristianos están disminuyendo. Temos alguns relatos que no Irã os cristãos Están estão disminuyendo. diminuindo. Están disminuyendo. Porque los están matando. Porque estão matando. Usted sabe que en Irán está el grupo ISIS. Sabe que no Irã está o grupo terrorista ISIS. Y cada vez que encuentran cristianos los matan. Toda vez que eles encontram um cristão, eles matam. Pero tengo referencias de que los cristianos allá están haciendo agujeros debajo de sus casas. Los cristianos allá en Irán están haciendo agujeros, huecos, buracos debajo de sus casas. Então, nós temos relatos de que os cristãos estão fazendo um buraco na sua casa. Para reunirse a ocultas, esconderse. Para se reunir debaixo da casa, na caverna. No pueden cantar con todas sus fuerzas. Eles não podem cantar com todas as suas forças. No pueden decir libremente que alaban al Señor. Eles não podem dizer livremente que eles louvam ao Senhor. Si trajéramos a uno de ellos solo por un momento aquí, Se trouxer somente um deles, um momento aqui, ellos llorarían de alegría eles chorariam de y alegria. dijeran cuánto quisiera tener eso. E eles disseram quanto eu queria estar aqui. Porque ellos no pueden, Porque eles não podem. pero tú sí puedes. E você pode. Tienes libertad. Você tem Pero liberdade. ¿por qué es que muchas veces ya no tienes alegría de venir cada reunión? Porque muitas vezes você perdeu a alegria de estar ¿Por qué na perdiste la reunião. alegría de ir a las reuniones de célula? Porque você perdeu a alegria de estar na reunião da célula. Porque te has familiarizado, Porque está familiarizado. porque es tan común Porque está comum. y ya no honras esos momentos. Já não honra esses momentos. Pídele a Dios que abra tus ojos Fala assim, o que está nos para que meus puedas olhos. disfrutar. Para que eu possa El desfrutar. plan de Dios es que seas alegre. O plano de Deus é que você seja alegre. Mire lo que dice Isaías capítulo 61 Veja o que diz Isaías capítulo 61, verso 3 y luego el 10. até 10. No, solo 3 y luego 10. O verso 3 e depois o 10, tá? E ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Verso 10.
Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu de manto de justiça, como um noivo que se ordena com atavios, como uma noiva se enfeita com suas joias. La Biblia nos muestra que nuestra alegría es el Señor. A Bíblia nos mostra que a nossa alegria é o Senhor. Él cambió nuestra tristeza en alegría el día que llegó a tu vida. Él cambió tu tristeza en alegría el día que te convertiste. Ele mudou a tua tristeza para alegria no dia que Ele entrou na tua vida. ¿Cuántos recuerdan el día en que se convirtieron? Quantos se lembram do dia que você converteu? ¿Cuántos recuerdan a la sensación de alegría? Quantos se recordam da sensação de ¿Cuántos recuerdan alegria? aquel día glorioso? Quantos se lembram daquele dia glorioso? ¿Pero qué pasó? Mas o que aconteceu? Porque ya no es más alegría para nosotros. Porque já não há mais alegria em nós. Yo suelo hacer algunas cosas cuando aconsejo personas. Eu costumo falar alguma coisa quando eu aconselho Cuando pessoas. ellos tienen muchos problemas. Quando eles têm muitos problemas. Cuando no sé qué decirles. Quando eles têm, Cuando yo no sé qué decirles. quando eu não sei o que dizer. Tienen muchos problemas. Eles têm muitos problemas. Yo les suelo decir así, pero hermano, eres salvo. Eu resolvo dizer assim: Pero pastor, está pasando esto y aquí el otro. Hermano, eres salvo. Yo sé, pastor, pero sabes que estoy con esta situación. Pero hermano, tienes vida eterna. Y hay personas que reaccionan mal. então a pessoa fica ali, mas pastor, eu falo assim, mas irmão, você tem a vida eterna. E tem pessoas que me recebem mal quando eu falo isso. Me dicen, pero con la salvación yo no voy a comer. Mas ele fala assim: mas com a salvação eu não vou comer. ¿Cuándo aconteció eso? Quando que aconteceu isso? ¿Cuándo? Quando? Cuando se familiarizaron. Quando se familiarizou. Cuando les parece tan común ser salvos. Quando lhe pareceu ser tão comum ser salvo. ¿Sabes lo que significa que eres salvo? Sabe o que significa ser salvo? ¿Sabes lo que significa que seas salvo? Sabe o que significa ser salvo? Tu destino eterno fue definido. Que o seu destino eterno foi definido. Nunca más estarás lejos de Él. Nunca mais estará longe de Deus. Tienes vida eterna junto con Él. Tem vida eterna junto com Ele. Este techo puede caer sobre tu cabeza. Esse teto nunca vai cair sobre a sua Y cabeça. hoy mismo estarás con Él. E hoje mesmo estará com Ele. Eternamente. 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 Tienes comunión con Él eternamente. Tens comunhão com Ele Fuiste eternamente. lavado de todo pecado. Por isso Ele te livra de todo pecado. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Por eso la Biblia dice aquí, Por isso a Bíblia diz que nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. nos alegraremos do Aleluya. Deus da nossa No salvação. te familiarices con lo que tienes. Não se familiarize com o que você tem. Honra momentos. Honra momentos. Honra personas. Honra pessoas. Este es un tiempo maravilloso. Esse é o tempo maravilhoso. Este es el Kairos de Dios. Esse é o tempo de Deus. Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Quiero hablar a los jóvenes. Eu quero falar para os jovens. Todos los jóvenes Todos os jovens. que aún dependen de sus padres, levante la mano aquí. Todos Que los viven jóvenes- aún en casa de sus padres. Todos os jovens que dependem dos seus pais. Mira Que lo que la vivem com Biblia te seus dice. pais. Mira lo que la Biblia te dice. Veja o que a Bíblia diz. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Alegra-se o teu coração no dia da tua mocidade. E anda pelos meus caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Porque la Biblia le dice a los jóvenes, alégrate joven. Por que a Bíblia diz aos jovens, alegra-te, jovem? Porque a los jóvenes le dice, alégrate joven. Porque aos jovens ele diz, alegra-te, jovem. En los días de tu juventud, No dia da tua en los juventude, días de tu adolescencia. no dia da tua adolescência. Porque uno de los mayores problemas de los jóvenes y adolescentes de hoy es que ya no son más alegres. Porque o grande problema da maioria dos jovens e adolescentes é que hoje Su não alegría, são mais alegres. su alegría es temporal. Sua alegria é temporal. La alegría de ellos está basado en si tienen buena ropa, A alegria dele está baseada se tem uma boa roupa, si tienen el celular de último modelo. se tem o celular de último modelo. Si no tienen eso, no son felices. Se não tem isso, não são felizes. Están amargos, Estão amarrados, enojados, frustrados, tristes, Tristes. aburridos. sofridos. Porque su compañero tiene un buen celular y él no. Porque o seu amigo tem um bom celular e ele não. Estaba feliz cuando le compraron un celular, Estava feliz quando lhe deram um celular. pero ahora ya pasó de moda. E aí depois foi. Necesita otro más. Agora necessita outro celular. ¿Cuándo es que dejaste de ser alegre? Quando que deixaste de ser alegre? ¿Cuándo es que tus padres dejaron de ser tu alegría? Quando teus pais deixaram de ser a tua alegria? ¿Cuándo es que la iglesia dejó de ser tu alegría? Quando a igreja deixou de ser tua El alegria? cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿cuándo dejó de ser tu alegría?
Quando que a alegria, a tua igreja deixou de ser tua alegria? ¿Cuándo dejó el Señor de ser tu alegría? Quando deixou o Senhor de ser a tua alegria? Cuando te familiarizaste con las cosas. Quando te familiarizaste com as coisas. Y otras cosas son más importantes E en tu outras, vida. há outra coisa que é mais importante na sua vida agora. ¿Cómo puede ser que un celular sea más importante que tus padres? Como é que pode ser que um celular seja mais importante do que os teus pais? ¿Cómo puede ser que unas zapatillas de marca sean más importantes que tus padres, Como tu pode familia? ser que um sapato de marca seja mais importante ¿Cómo do que os puede teus ser que pais? una ropa de marca sea más importante que Dios en tu vida? Como pode ser que uma roupa de marca seja mais importante do que Deus na sua vida? Tú deberías ser la persona más feliz en la faz de la tierra. Você deveria ser a pessoa mais feliz da face da Porque terra. Dios te alcanzó en tu juventud. Porque Deus te alcançou na juventude. Dios te alcanzó en tu adolescencia. Deus te alcançou na adolescência. Tienes muchos años para vivir en su presencia. Tem muitos anos para viver na sua presença. ¿Cómo hubiera querido yo conocerlo cuando yo tenía tu edad? Como eu queria conhecer o Senhor quando eu tinha a tua idade. Pero mira, el Señor te alcanzó a esta corta edad. Mas escuta, o Senhor te alcançou nessa idade. Nada es más importante que lo que está Nada é mais aconteciendo en tu vida. importante que passou na tua vida. Honra momentos, Honra momentos, honra tiempos. honra tempos. Aleluya. Aleluia. Por último, Último, ¿sabes por qué es importante hablar de la familiaridad? sabe por que é importante? Observa el proceso. Observe o processo. Dejas de darle valor a las cosas Deixa de dar valor nas coisas, o a las personas. das pessoas. Entras en la incredulidad. Entra em incredulidade. Después de entrar en la incredulidad, Depois de entrar em incredulidade, tú vas a pasar a qué? Usted A va a dejar de ser alegre. você vai passar agora a perder a alegria. Y después de perder la alegría, E depois de perder a alegria, vas a pasar a la ingratitud. vai passar para a ingratidão. Entonces dejarás de ser grato a Dios. Então deixarás de De ser grato a Dios. ser grato a Deus. Allí es donde sales del favor de Dios. E é aí onde perde o valor de Deus. Porque ya no eres más grato. Porque não é mais grato. Porque pasas a la justicia propia. Porque passa para a justiça própria. Pasas a las quejas. Passa na guerra. Mira lo que dice la palabra en Números capítulo 21 verso 5. Olha o que diz a palavra de Deus em Números capítulo 21, verso 5. Números capítulo 21, verso 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. ¿Qué? Que? El primer día que el maná en el desierto apareció, O primeiro dia que o maná no deserto apareceu, ellos dijeron, ¿qué es esto? eles falaram: o que é isso? La Biblia dice que su sabor era como de hojuelas con miel. A Bíblia diz que o seu sabor era como de biscoito com mel. Y el Señor les dijo, solo recojan lo necesario. E aí, Moisés disse assim: recolham o necessário. Pero ellos hasta recogieron más. Mas eles recolheram a mais. Y después de un tiempo, Depois de um tempo, tenemos fastidio. eles dizem: temos fastio, Ya no queremos más. já não queremos mais. Estamos hartos Estamos cansados de ese pan liviano. desse pão tão vil. ¿Cómo es que fueron tan ingratos? Como é que eles foram tão ingratos, irmãos? Porque ese pan Porque esse pão se tornó en algo común. não é um pão comum. Se tornó en algo común. Se tornou algo comum. Se familiarizaron. Se familiarizaram. Dejaron de ser felices por ese pan. Deixaram de ser felizes por Y esse dejaron pão. de ser gratos. Deixaram de ser gratos. Sabes, yo quiero decirte una cosa. Sabe, eu quero dizer uma coisa. Esa generación no entró a la tierra prometida. Essa geração não entrou na terra Escucha prometida. lo que voy a decirte. Escuta o que eu vou te dizer. La gratitud A gratidão es la puerta para la é a prosperidad. porta para a prosperidade. Diles al que está a tu lado, la gratitud Fala para quem está do teu lado. A gratidão es la puerta para la prosperidad. é a porta para a prosperidade. Si cada día te levantas para decirle gracias por lo que tienes hoy, Se cada dia você levantar e dizer: graças te dou, Senhor, pelo que eu tenho hoje, entonces estarás preparado para poder experimentar mayores cosas. então estarei preparado para poder experimentar coisas maiores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quanto diz amém sobre isso? Aprende a ahorrar momentos, Aprende a honrar momentos. momentos y personas. Momentos e Este pessoas. es un momento especial. Esse é um momento especial. Estamos viviendo tiempos maravillosos. Estamos vivendo tempos maravilhosos. Esto no es natural. Isso não é natural. Aprende a darle valor a esto Aprenda a dar valor a isso. y a vivir cada día en la gratitud al E viver Señor. cada dia na gratidão do Senhor. Este es el kairos de Dios para tu Esse é vida. o tempo de Deus na sua Es el vida. kairos de Dios para mi vida. É o tempo de Deus na sua vida. Honremos eso cada día. Vivemos isso cada dia. Vamos a ponernos de pie todos juntos. Pode se colocar de pé todos nós. Aleluya. Aleluya. Chamar o Léo Fonseca. Cadê o... Alguém chama o Léo? ¿Cuántos pueden levantar sus manos allí? Comienza a orar. No salgas de este momento. Comienza a orar allí. Levanta tus manos. Oh, aleluya. Comienza a orar. Levanta tu Começa a mano. orar. No sé los momentos que estás viviendo. No sé el tiempo que você está enfrentando. No sé cuántas cosas você deixou. Mas é tempo de pedir a Deus que abra nossos olhos para ver quão abençoados somos. Levanta tus manos, comienza a orar. Comienza a orar. Aleluya.
Levanta tuas mãos e começa a orar. Aleluya. É tempo de abrir os olhos para saber o quão abençoado nós somos. Oh Padre Santo, Santo. Oh, aleluya. Oh, Padre. Aleluya. Allí mientras estamos orando, yo quiero pedir a todos los esposos que abrace a su esposa. Primero los esposos con sus esposas. Abrázala fuerte. Tal vez los esposos comiencen a decirle: perdona. Perdona porque he dejado de tener detalles contigo. Perdona porque me he familiarizado con la bendición que eres tú en mi vida. Dígale los esposos. Primero los esposos. Perdona si he dejado de decirte gracias, por favor, de honrar tu vida. Chega para o teu esposo e fala: porque eu deixei de honrar a tua vida, eu quero te honrar. Me he familiarizado con tanta bendición. Perdona. Eu me familiarizei com tanta bênção. Pero hoy mis ojos van a ser abiertos para volver a nuestro primer amor. Dile. El Señor nos dice eso: volvamos a nuestro primer amor. Las esposas también díganle lo mismo a su esposo. A esposa também Abrace diga a su ao seu esposo. esposo. Dígale: perdona. Tantas cosas se han vuelto comunes que a veces ya no tengo una actitud de gratitud. Dile: hoy vamos a comenzar un nuevo tiempo. Aleluya. Un nuevo tiempo. Los esposos comiencen a orar con su esposa. Comience a orar, comience a orar. Oh Padre de la gloria, Padre, Señor, abre nuestros ojos. Hoy es un nuevo comienzo contigo, para darle valor a todo lo que has colocado a nuestro alrededor. Gracias por la iglesia que nos diste a congregar. Gracias por los líderes que colocaste como líderes en nuestra célula. Gracias por los pastores que levantaste. Gracias por mi esposo y mi esposa, dile allí. Oh Padre, trae tiempo de restauración. Aleluya. Si tus padres están aquí, acércate a ellos también. Y mirándole a los ojos, dile: papá, mamá, gracias por haberme traído a este mundo. Gracias por ser mi padre, mi madre. Abrázalo. Oh, aleluya. Tú eres grande, Señor. Aleluya. Si hay alguien que está a tu lado, también ora por él, por ella. Dile: gracias, Dios, porque somos un cuerpo en Cristo. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Aleluya. Aleluya. Padre, Dios restaura nuestra alegría, restaura nuestra forma de ver, nuestra forma de ver la iglesia, nuestra forma de vernos los unos a los otros.
Oh, aleluia. 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 Oh Padre, gracias. Gracias. Oh, aleluya, aleluya. Señor, obra de manera sobrenatural. Comienza un nuevo tiempo en medio de nosotros. Aleluya. Você pode continuar orando. Graças, meu Senhor Jesus. Cante isso, cante isso. Cante isso nessa noite. Graças, graças. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que nós como igreja desonramos a tua presença. Por quantas as vezes nós viemos para o culto, Senhor, e damos para o culto com uma certa familiaridade. Por quantas vezes, Pai, na hora da palavra, Senhor, estamos distraídos, desatentos. Por quantas vezes, Senhor, viemos orar e mais cochilamos do que conversamos com o Senhor. Por quantas vezes, Pai, em dias, Pai, de consagração, nós falhamos no jejum, falhamos no propósito. Nos perdoa, Senhor. Nós não somos filhos da escravidão. Nós somos filhos do amor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos constrangeu com teu amor. Nós somos os escravos da orelha furada. Nós estamos aqui, Senhor, porque não tem nenhum outro lugar melhor para se estar. Esse mundo não vai tomar o lugar no nosso coração que é teu, porque o nosso coração é teu, Senhor. Esse mundo não vai tomar o lugar do nosso casamento, da nossa família, porque o Senhor nos estabeleceu para viver em família. Aleluia, 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 aleluia.